Olá, bem-vindos a mais um programa. Eu me chamo Carlos Júnior e eu faço parte da TDI Brasil. E hoje nós vamos tratar mais uma vez a respeito de ciência e suas grandes descobertas. E se você gosta desse assunto, fica ligado porque o nosso querido Alinhando os Ponteiros acabou de começar. Cada vez que a ciência descobre as coisas, muitas pessoas ficam assustadas. Nossa, isso acabou com o meu paradigma, eu acreditava nisso, será que realmente a ciência está certa? E até às vezes acabam questionando a ciência. Mas o que guia a ciência são os dados. E sempre baseado estritamente nas descobertas, né? Analisando cada um dos detalhes, avaliando as possibilidades. Porque fazer ciência é justamente isso, analisar todas as possibilidades viáveis para que aquilo possa ou não ter acontecido. E um dos temas mais interessantes que tem surgido no meio acadêmico é a chamada EVA mitocondrial. Uma pesquisa muito recente está afirmando que todos nós somos ancestrais de apenas uma mulher. Isso é muito interessante, não é mesmo? A ciência está descobrindo que todos nós temos descendência de uma única mulher, de alguém que, olha, muito tempo atrás passou boa parte do seu material genético que chegou até nós. Isso é muito fascinante, porque cada vez que a ciência vai avançando, a tecnologia vai aumentando, grandes descobertas como essa está sendo feita. Isso é muito legal. Então, hoje nós convidamos aqui a doutora Rogéria Ventura, ela que é bióloga e vai falar muito sobre esse assunto, ela que vai explicar a respeito da EVA mitocondrial, vai explicar o que se trata, como funciona, né? Vai dar toda essa definição para vocês e também com participação do João Paulo Reis, ele que é cientista da religião, fazendo uma análise também sobre isso, e o nosso querido amigo Francisco Magalhães, para estar explicando aí essa conversa, né, esse painel sobre EVA mitocondrial, que é um dos assuntos assim mais populares do momento quando se fala de ciência. Então presta muito atenção porque é um assunto extremamente fantástico, que você vai ficar, como eu fico, né, surpreso e maluco para ouvir de novo, porque as descobertas que a Rogéria vai tratar no programa de hoje são coisas que é do meu interesse e do seu interesse, porque ela vai falar sobre as nossas origens. E quem não quer saber a respeito disso? Então, isso é muito importante. Então, fica ligado no que a Rogéria vai falar, porque eu tenho certeza que você vai ficar chocado com essas descobertas científicas. Então, fica ligado que ela vai falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Eu sou bióloga. Fiz um doutorado em ciências, com enfoque em biologia molecular. Sou também perita forense, perita judicial, e estudo algumas outras vertentes aí das ciências da saúde. Sou professora universitária, de curso de graduação, de alguns cursos de pós-graduação também, e estou aqui explicando, né, um pouquinho do que eu faço, para que todos possam compreender o porquê que eu estou aqui nessa tarde. Então, dentro da área da biologia molecular, uma das coisas que eu gostei de estudar foi sobre a teoria da EVA mitocondrial. Bom, estamos falando de design inteligente, né? Estamos falando de hipóteses que são provadas cientificamente acerca das nossas origens. Como se trata de uma roda de conversa, então, olha que privilégio, vou poder apresentar sentada. Isso realmente vale, é ouro em pó. Apresentar a palestra, que, na verdade, eu trouxe aqui alguns slides, né? E eu não sei, quantos de vocês já viram alguma coisa sobre EVA mitocondrial? Ah, tem bastante gente, olha que maravilha. E quem não viu nada ainda vai ver hoje e depois a gente vai ficar aí à disposição para tirar as dúvidas, né? Para conversar um pouco mais sobre isso. Mas lá no canal TDI tem bastante vídeos sobre a EVA mitocondrial, sobre essa teoria.
Eu falo também sobre Adão Y, né, assim como os colegas que também estudam essa parte, enfim. Então, eu sou professora, eu tenho que tomar cuidado porque eu falo muito. E eu preciso apresentar esses tópicos aqui para vocês. Então, vamos a eles. Colegas que estão com o microfone aqui, João Paulo e Francisco, eu já estou chamando pelo nome, né? O que vocês enxergam nessa foto? E aí, pessoal, vamos lá. Quero que vocês também se aprimorem aí em tentar discernir o que está aí nessa figura. Vai, João Paulo, o que você está vendo aí? Eu acho que aquilo é um elefante, aquilo é uma girafa. Espera aí, eu estou com o pointer. Vamos lá. Isso daqui. Eu estou achando que é um burro, não? Não é um teste de biologia, não, tá? É só um teste de visual mesmo. Nem é um psicotécnico. Não é um psicotécnico, tá bom? não. Então, estou com medo de ser reprovado. Já. Esse daqui é um elefante. Tá. Que mais? O outro é uma girafa e o outro sabe o que é? É um burro? Um bezerro. Um bezerro. Olha, tá, né? Eu concordaria. E embaixo? Aqui, ó. Uma foca, né? E aqui? Parece um pavão, né? Uma ave dessas assim exibidas. E aqui? Um pinguim. Tipo um pinguim, né? Daqueles desenhos lá da Era do Gelo, essas coisas, né? Então, eu trouxe essa figura bacana, né? Para dizer o seguinte. Ops. Tudo depende da forma que se vê. Ou será que tudo depende da forma que se vê? Nós podemos interpretar, a princípio, né, se a gente não conhece exatamente quem foi o desenhista, o que ele quis dizer com essas fotos, eu posso enxergar perfeitamente, né, um cordeiro, né, um bezerro, o elefante, a girafa. Eu posso enxergar esses 3 animais aqui e dizer que esses de baixo são o espelho ao contrário destes de cima. Né? Eu poderia trazer essa interpretação. Eu também poderia dizer que, na verdade, o desenho se refere a uma foca, a um pavão e a um pinguim espelhados ao contrário na figura de cima. E poderia também dizer, como os colegas, né, como nós estamos aqui, cada um é uma coisa. Será que realmente tudo depende da forma que se vê? A princípio, parece que sim. Porém, eu digo que não. As coisas, na verdade, dependem da evidência científica. Porque pode parecer que é uma imagem espelhada, esses são os reais e esse é o espelho, ou esses são os reais e esse é o espelho. Eu preciso investigar, e como perita forense, né, a gente investiga, a gente procura ir a fundo na origem, né, na origem de um objeto, na origem de algo que assemelha-se a um vestígio. Um vestígio, ele pode ser considerado uma evidência quando esse vestígio é investigado de forma técnico-científica. Então, eu coleto um vestígio, eu levo esse vestígio para o laboratório, e então eu vou analisar um pouco melhor, né, de uma maneira mais plausível, mais materializada, sobre esse vestígio. E então, quando eu descubro de fato o que ele é, ao que ele se refere, o que ele me conta, ele se torna uma evidência. Bom, então nós podemos analisar vestígios, né, podemos analisar elementos suspeitos, a partir das evidências, tirar as nossas suspeitas ou as nossas dúvidas e realmente estabelecer a verdade do que se trata aquilo. E eu trouxe isso justamente para falar sobre a teoria da Eva mitocondrial, com os colegas e com vocês também. A teoria da Eva mitocondrial, ela surgiu justamente porque amostras de DNA mitocondrial de populações de todos os continentes foram sequenciadas. E aí as sequências de DNA dessa organela que está presente nas nossas células,
estas sequências foram analisadas para ver o quanto nós somos parecidos uns com os outros. O quanto nós temos um genoma parecido, de fato, uns com os outros. Então, se o meu genoma, por exemplo, um segmento do meu genoma, eu vou analisar, e ele, vamos supor que é um segmento de 1000 nucleotídeos, 1000 pares de base. Eu não vou ficar repetindo aqui sobre nucleotídeos, porque vocês já estão quase PhD, né, em biologia molecular com as palestras de hoje. Os nucleotídeos, aquilo que compõe as nossas fitas de DNA, o nosso arquivo genético, de como nós somos fenotipicamente, enfim. Então, se eu analisar um segmento de 1000 nucleotídeos do meu genoma, e lá da mitocôndria, a organela que também tem DNA, e eu comparar com esses mesmos 1000 nucleotídeos do genoma, por exemplo, do João Paulo, pode ser que eu ache 2 nucleotídeos diferentes entre o meu e o dele. E quando eu comparo com o genoma mitocondrial do Francisco, tem 3 diferenças. O do Francisco, então, tem 3 nucleotídeos diferentes do meu, o do João Paulo tem 2 nucleotídeos diferentes do meu genoma. Bom, eu sou mais assemelhada, então, com quem, gente? Com o João Paulo. Porque entre o meu genoma e o dele só tem 2 diferenças, 2 pontos de diferença. E do Francisco tem 3 pontos de diferença. Então, o genoma mitocondrial de amostras, amostragens da população de todos os continentes do planeta foi sequenciado e foi comparado. Aí se verificou quem é mais próximo de quem, mas, através dos programas, dos softwares que realizam essas comparações, você também consegue chegar a itens que vão indicando ancestralidade. Então, se eu sou mais parecida com ele, então, provavelmente, nós temos um ancestral comum, e o Francisco, um pouco diferente, 3 nucleotídeos, então ele pode ter até uma outra linhagem ancestral. E quando eu falo em ancestral, estou falando em humanos ancestrais. A partir dessas inferências, dessas comparações, é que se estabeleceu, então, esses pontos, e eu posso imaginar o seguinte: os programas de computador, eles permitem dizer há quanto tempo, por exemplo, se eu era da família dele, se tinha uma ancestral comum entre eu e o João Paulo, há quanto tempo que nós somos separados dessa família, ou dessa matriarca ancestral. As diferenças, 2 nucleotídeos diferentes entre um e outro, é reflexo de quanto tempo de separação. Então, há quanto tempo que essas famílias estão diferenciadas. Então, os programas, os softwares, eles cuidam, eles tratam desse tipo de idade pregressa. Tá? Então, foi analisado o DNA aí de toda a população, de amostras de todos os continentes, e os estudiosos, cientistas de grandes centros de pesquisa do mundo todo, vários grupos de cientistas, chegaram a uma mesma conclusão de que todos nós, na verdade, quando analisa-se por essa forma pregressa, é parecido um com o outro, família com família se agrupa, e aí há quanto tempo que essas famílias se separaram, então há quanto tempo que tinha uma ancestral comum, chegou-se à conclusão de que todas as famílias do planeta vieram, de fato, lá na Idade Antiga, de uma fêmea humana, que é chamada a ancestral comum mais recente da humanidade, uma mulher. Como eu disse lá, na liga, um útero poderoso, que teve ali a sua prole, que deu certo, uma prole de sucesso, que foi gerando, a prole foi gerando outra prole, outra prole, outra prole, e assim estamos nós aqui hoje no planeta. Chegaram à conclusão de que todas as famílias da Terra são originadas a partir de uma única fêmea ancestral, fêmea humana, repetindo. Tá? Essa teoria ela foi contra uma outra hipótese, que a gente vai comentar
também aqui nesse tempo. Então, essa seria a chamada Eva mitocondrial. Engraçado que essa fêmea, os cientistas, né, que estudaram isso, eles chegaram nessa possibilidade, então foi uma humana, a ancestral como mais recente de toda a humanidade, de uma surgiu realmente todas as ramificações de família do planeta, uma fêmea humana. Como é que a gente vai chamar essa fêmea para deixar bem demarcado, né? Foi através do DNA mitocondrial que a gente estudou, então tem que ser alguém mitocondrial. E aí, engraçado que foram lá no relato bíblico e resolveram chamá-la de Eva. Eva mitocondrial. Pelo menos não quiseram chamar de Lucy, né? Graças. Seria muito difícil engolir essa, né? Lucy mitocondrial, realmente, o bom senso funcionou, chamaram de... Agora, é porque a Lucy não tinha sido descoberta, porque estava sujeito, né? Então, deixa a Lucy para lá, né? Deixa ela quietinha lá no túmulo dela. Então, Eva mitocondrial, herança matrilinear. E aqui eu mostro, né, sobre uma foto aí bem bonita de uma menina, filha desta mãe, e esta mãe, filha desta outra mãe. Isso é para dizer que essa organela, certo? A mitocôndria que nós temos em todas as nossas células, poucas células que não têm essa organela no nosso corpo, no nosso organismo. Estamos falando de humano, então eu vou me ater a falar do nosso organismo. Então, a mitocôndria é uma organela que tem... Está vendo esses filamentos aqui em abóbora, né? Está em laranjinha? Vocês conseguem enxergar? Esses filamentos aqui seriam os filamentos de DNA. Então, nós temos DNA mitocondrial dentro de todas as nossas células e a nossa mãe, lá no ovócito dela, que é popularmente chamado de óvulo, ela tem mitocôndria, né? E aí a nossa mãe, um dia, ela ovulou aquele ovócito e o nosso pai, quer dizer, cada um aí com a sua mãe e com o seu pai, né? Não vão colocar um negócio muito conjunto que não dá certo. Mas, assim, a sua mãe ovulou um dia e o seu pai fecundou, o espermatozoide dele fecundou esse ovócito, tá? E aí entrou no ovócito da sua mãe apenas o núcleo do espermatozoide do seu pai. O núcleo tem DNA cromossômico, 46 cromossomos com megabases, milhões de nucleotídeos cada cromossomo. Então, você é resultado de 23 cromossomos da sua mãe, porque estava lá o núcleo dela, no ovócito, né, no óvulo, mais 23 cromossomos do seu pai. Deu aí você 46 cromossomos, você é um indivíduo diploide, e aí você era uma celulinha, um zigoto que foi se multiplicando e se tornou em você. E as mitocôndrias era só aquela que já estava lá no ovócito da sua mãe. As mitocôndrias do espermatozoide não entram no processo. Embora alguns autores relatam que, olha, achamos aqui genoma de mitocôndria paterna nessa amostra, nesse bebê, enfim, nesse embrião. Sim, pode acontecer de forma bem aleatória, mas isso não é uma regra biológica. Então, nós somos resultado de herança nuclear, cromossômica da mãe e do pai, e herança de mitocôndria, que tem DNA, apenas do ovócito que já estava lá na nossa mãe e que foi fecundado. Por isso é chamado o DNA mitocondrial de herança matrilinear, vem da linhagem materna. E aí, temos alguns pontos a considerar quando a gente fala em genoma mitocondrial. Primeiro ponto, o genoma mitocondrial é bem menor do que o nuclear, claro, né? O núcleo, como eu já falei, são vários cromossomos com milhões de nucleotídeos. Já no DNA mitocondrial, aquele círculozinho, né? Ele só tem 16.500 nucleotídeos, aproximadamente isso, ok? Então, ele é bem menor mesmo. Cerca de 5 a 10 cópias do DNA circular por mitocôndria, então nós temos um genoma mais contido por célula, lembrando que temos um monte de célula, então se eu quero obter um DNA de mitocôndria, basta eu pegar aí uma amostra biológica do corpo, extrair o DNA e eu vou ter lá a fração de DNA mitocondrial, tá? E para estudos de relacionamento genético com as sequências, seja de DNA nuclear ou mitocondrial,
As pessoas, elas são muito parecidas geneticamente, né? Mas nós temos as nossas diferenças. Essas diferenças estão em pontos do nosso genoma que não são codificadores, que não codificam proteína nenhuma. São sequências repetitivas de DNA, e temos também as chamadas SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, que é um único nucleotídeo que difere em uma determinada região entre eu e você, entre eu e a família do João Paulo, do Francisco, do professor Marcos, enfim. Então, nós temos algumas poucas diferenças, mas essas diferenças são suficientes para a gente distinguir pessoas. Isso é o que a matéria de DNA forense trata. A gente consegue descobrir quem é o dono daquele sangue lá da cena do crime através do DNA. Vai ter lá pontos do genoma específicos daquela pessoa que são diferentes do genoma de todas as demais pessoas. Mas, enfim... Através do genoma mitocondrial, foi então, né, sequenciado esse genoma, como eu falei, de várias famílias do planeta, muitos pontos parecidos, mas alguns pontos diferentes, e aí foi feito a correlação de quem é mais parecido com quem, os agrupamentos familiares. Tá? Por que uma pessoa é diferente da outra? Porque aconteceu em algum ponto aí da história, né, aconteceram mutações nesse DNA. Por exemplo, vou tentar ser pedagógica aqui. Vamos supor que a minha mãe, ela também é a mãe do João Paulo. Vamos supor que ele é meu irmão de sangue, tá? Ele é meu irmão genético. O ovócito que me gerou, lá da minha mãe, o óvulo que me gerou, ele tinha lá a sua sequência de DNA mitocondrial que veio da minha mãe, né? Só que no ovócito que a nossa mãe liberou para quando era o João Paulo, a mitocôndria sofreu uma mutação. Vamos imaginar isso, tá? Então, a minha mitocôndria veio igualzinho da mãe, e a mitocôndria que foi do ovócito do João Paulo, que foi fecundado, tinha uma mutação. Bom, nascemos, somos irmãos, comparando as nossas mitocôndrias, vai dar só uma mutação, então está ali, está feita a correlação genética, né? Mas é o seguinte... Vou mudar um pouquinho. Vamos supor que o João Paulo fosse uma Joana. Fosse mulher. Porque tá? eu já ia falar, se fosse na minha, e no caso, como eu sou homem, não passaria essa mutação para frente, porque é matrilinear. Matrilinear, né? Ela é Joana, tá? Só por um instante. Okay, não Joana. Vou mexer com a sua masculinidade muito. Mas, assim, é Joana. Então, entre eu, Rogéria, e a Joana, somos irmãs, tudo parecido, acerca do genoma mitocondrial, mas já deu uma diferença. Quando eu tiver meus filhos, eu vou passar meu genoma mitocondrial para os meus filhos, e a Joana vai passar o dela. Entre os primos, vai ter genoma super parecido, mas já com uma diferença, porque teve uma mutação. Então, através dessas modificações, a partir das gerações seguintes, é que o DNA mitocondrial pode mudar um pouco entre uma família e outra. E aí a gente vai analisando essas sequências para ver qual família é mais próxima de quem. É assim que a gente analisa essa correlação genética toda aí com o DNA mitocondrial. Aí, a taxa de mutação, gente, do DNA mitocondrial, ele é mais elevado do que do genoma nuclear. Por quê? Bom, muito simples, né? O genoma nuclear, grandão, está lá no núcleo. Quando acontece uma mutação no DNA nuclear, tem um monte de sistema de reparo no núcleo para corrigir logo aquela mutação, né? Existem muitos genes, existe uma pressão de correção diferente. Já o genoma mitocondrial é um genoma bem menorzinho, como eu falei, né? Tem sistema de correção dentro da mitocôndria? Tem, mas é bem mais simples do que o nuclear. Então, a mitocôndria ela vai sofrer mais mutação. E sofre mutação quando replica, quando vai duplicar, quando vai formar outra célula, outra mitocôndria igual, pode sofrer a mutação. Tá? Lembrando que é de geração em geração que isso acontece, não é que fica mudando o tempo todo, né? Senão a gente não estaria mais na Terra de tanta mutação que teria. Bom, essas mutações, então, já foram vistas lá, isso que explica a taxa de mutação na mitocôndria.
ser mais elevada do que no genoma nuclear, isso daqui explica a nossa possibilidade de estudar as correlações genéticas, então, entre as pessoas e calibrar melhor há quanto tempo nós surgimos lá daquela primeira fêmea ancestral. O genoma mitocondrial, ele tem essas evidências mais claras de serem percebidas, mais nítidas, é mais fácil de estudar. E no genoma nuclear, não tem essas evidências? Tem, só que como é um genoma muito complexo, é mais difícil de você perceber essa evidência. Já no genoma mitocondrial, é mais fácil perceber essas evidências de mutação, tá? Que nos aproximam. E também, doutora, no caso do homem, ela sofre o cruzamento do homem com a mulher, e aí essa linearidade você não consegue traçar. Né, como é no caso do cromossomo Y, que só passa pelo pai, você consegue traçar a patrilinealidade, e no caso da mãe, que só passa pela mãe, você consegue traçar uma linha, sem os cruzamentos genéticos que ocorrem na hora da fecundação. Perfeito, perfeito. Então, vamos seguindo aqui. E aí, entendendo como é que são esses estudos, ou pelo menos tendo uma pista, né, de como é que são esses estudos, como é que eles foram elaborados, a gente tem ali essa pergunta. Então, a Eva mitocondrial, quem que é mesmo? Como eu disse, é a mais recente ancestral comum da humanidade. Estou falando aqui nos termos científicos que os artigos trazem para nós, tá? O DNA mitocondrial é encontrado em todos os seres humanos, enfim, como já explicado. Bom, isso é muito interessante, não é mesmo? Colocar 3 cientistas, 3 pensadores para debater um assunto. Isso só demonstra como a ciência ela tem uma importância fundamental na existência do homem. A ciência ela é fundamental para que as coisas aconteçam, que elas surjam. Né? Por exemplo, se hoje a gente tem os hospitais tão equipados, com os equipamentos, né, com possibilidade até de fazer uma pessoa que às vezes está numa situação complicada, está vindo a melhorar através dos tratamentos, é muito porque a ciência tem se estabelecido e tem construído grandes coisas. Muitos homens e mulheres têm se dedicado a sua vida a pesquisas de tamanha importância que são capazes até mesmo de salvar vidas. E como vocês sabem, a ciência ela facilita e nos ajuda até mesmo no dia a dia. Por exemplo, o seu aparelho telefônico, o seu celular. Quando você usa o seu celular, você tem que ter noção que aquilo ali foi criado e ele foi projetado por uma mente inteligente que criou aquilo e que tinha uma função específica, que é você poder fazer ligações, acessar a internet, você que usa Instagram, Facebook. Então você vai verificando cada vez mais com base na ciência que os avanços dela faz a gente chegar a grandes respostas. E quando a gente fala sobre Eva mitocondrial, é um avanço extraordinário para a ciência, porque nós estamos chegando ao que pode ser o início da humanidade. Isso é fabuloso, é encantador conseguir descobrir essa possibilidade. Uma única mulher que nós estamos descendendo. Isso é fascinante. Parece até que um livro aí já comentou sobre esse assunto. Apenas uma mulher e um homem, no início de tudo. Isso é muito fabuloso, porque a ciência, com o decorrer do tempo, ela vai, às vezes, demonstrando coisas que nós até mesmo já sabíamos. Só não tínhamos comprovação científica. Então, a Eva mitocondrial é uma possibilidade completamente viável que vem reforçar e possibilitar essa questão de ter uma única mulher que passou os seus genes, né, toda essa codificação e foi a primeira mulher. E isso vem batendo totalmente de frente com o processo evolutivo, porque o processo evolutivo é como se fosse uma árvore ao contrário, né? Ela vai saindo, digamos, dos galhos, ali toda aquela cheia de flores e vai se diminuindo até digamos assim, o ancestral símil comum. Então, com certeza é uma descoberta reveladora para a ciência que está deixando muito evolucionista assustado. Então, se você gostou desse programa, não se esqueça de deixar o seu like e sábado que vem nós vamos continuar com esse assunto de Eva mitocondrial. E se prepare, porque o próximo programa vai ser ainda mais fabuloso e com muito mais descobertas. Até semana que vem.